Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula. Eu sou o professor Pedro e vamos dar continuidade ao conteúdo da aula anterior. A gente vem falando sobre o reino animal, a reprodução no reino animal, já falamos da reprodução assexuada. Na aula passada, começamos a falar sobre a reprodução sexuada. Falamos dos animais hermafroditas, diferenciamos desenvolvimento direto de desenvolvimento indireto. Então, dando continuidade, vamos falar um pouco sobre a fecundação interna. Ela pode ser observada tanto em animais aquáticos quanto em animais terrestres. São vários modos em que ela pode ocorrer. Podemos resumi-la em 4 situações. A primeira, os gametas masculinos são liberados na água e podem chegar até o gameta feminino. Este fica retido no corpo da fêmea, onde ocorre a fecundação. Acontece, por exemplo, em hidras. Após a fecundação, o zigoto, protegido por um envoltório resistente, se desprende. Em determinado momento, há a liberação do embrião, que se desenvolve fixo ao substrato, dando origem a um novo indivíduo. Este pode se reproduzir assexuadamente por brotamento ou desenvolver gônadas, órgãos reprodutores, reiniciando o ciclo sexuado da vida desses animais. A segunda situação, os gametas masculinos são envoltos por uma cápsula, que é colocado pelo macho no sistema genital feminino. É o que ocorre em aranhas e escorpiões. Neles, o desenvolvimento é direto. Os gametas masculinos são introduzidos no orifício genital da fêmea por meio de uma estrutura especializada, que varia nos diferentes grupos animais. Nestes casos, fala-se em cópula. A diversidade de estruturas e de modos de cópula é muito grande, considerando tanto invertebrados quanto vertebrados. O quarto caso, no caso das aves, a reprodução sexuada ocorre por união cloacal, isto é, machos e fêmeas encostam suas regiões cloacais e o macho libera o espermatozoide na cloaca da fêmea, região onde desembocam as aberturas genitais, urinária e do sistema digestório. Retomaremos esse caso mais adiante. Então, existem essas quatro situações, de fecundação interna. Então, após a fecundação, forma-se o zigoto e tem início o desenvolvimento embrionário. Alguns animais botam ovos, ou seja, são ovíparos. Os embriões completam o desenvolvimento dentro do ovo, fora do corpo da fêmea. No ovo estão contidos nutrientes suficientes para o desenvolvimento do embrião. Esses nutrientes formam o vitelo, como é o caso da gema dos ovos de galinha. São ovíparas algumas espécies de tubarões e arraias. Todas as aves, a maioria dos répteis, poucos mamíferos e muitos invertebrados, como os insetos, são ovíparos. Outros animais são ovovíparos. Tem ovíparos, que são os que colocam ovos, e esse aqui, outros são ovovíparos. Qual que é a diferença? Os ovíparos colocam os ovos fora do corpo da fêmea. Os ovovíparos, como alguns tubarões e certos peixes, os ovos são incubados dentro do corpo da fêmea, mas não recebem nutrientes dela, não recebe nutriente da fêmea, o nutriente está dentro do ovo. Aí há a eclosão do ovo e os jovens saem já formados do corpo da fêmea. Então eles já saem do corpo formado, eles não têm esse desenvolvimento fora do corpo. Nos animais vivíparos, o desenvolvimento do embrião ocorre dentro do corpo da fêmea, que fornece a ele nutrientes para o seu desenvolvimento. É o caso de alguns peixes ósseos, de alguns tubarões, de algumas serpentes como jiboias, jararacas, cascavéis e sucuris, e a maioria dos mamíferos. Tubarões vivíparos, como o tubarão mangona, pode ocorrer o que se chama de canibalismo intrauterino, em que os filhotes maiores devoram os menores dentro do útero materno. Por hoje é isso, gente. Na próxima aula a gente vai falar da reprodução em alguns grupos de animais específicos, Então vamos ficar em casa, quem puder, usar máscara sempre, tá certo? A cidade está começando uma flexibilização, eu acredito que não é a hora, o número de casos está subindo, então vamos se cuidar, tá bom? A vacina já está para chegar e livrar a gente dessa. A ciência vai salvar a gente, tá? Vamos confiar. Ter bastante fé que isso vai acontecer logo, o mais rápido possível. Um abraço a todos. Se cuidem.